Então vamos ao nosso quadro de perguntas e respostas e começamos com a pergunta do Daniel Carlos. Oi Henry, você acha que a violência é justificável para algum caso além da legítima defesa? Olha Daniel, eu acho que a violência é justificável em pouquíssimas circunstâncias mesmo. Eu acho que em legítima defesa e talvez na defesa de alguém que esteja desprotegido. Em pouquíssimas circunstâncias. Claro, numa guerra você tem suspensão de certos valores morais, portanto se um país invade outro você tem direito de se proteger como nação, né? Mas são raríssimas circunstâncias no qual eu aprovaria ou concordaria com algum ato violento. Eu acho que em boa parte das circunstâncias a gente pode tentar solucionar certos problemas, certas questões, certos conflitos com maneira pacífica, através do diálogo, através de algum tipo de solução não violenta. O André Antunes perguntou: Henry, qual o cantor com o qual você mais se identifica? Olha, André, eu não sou muito fã de cantores, fã de artistas assim, mas se tivesse algum cantor que eu escolher, seria o John Lennon. A gente fala de paz aqui, fala de tolerância, fala de respeito ao outro. Para mim, o John Lennon representa muito isso. Era alguém que era pacifista, que combatia esse tipo de intolerância, que combatia a violência. Além de ser um grande compositor, obviamente. Um grande compositor, um cantor que não era tão magnífico assim, mas que era expressivo e conseguia passar a mensagem muito bem. O Bruno C. perguntou: qual foi a maior diferença cultural que você sentiu quando foi morar na Espanha? A Espanha tem uma cultura muito parecida com a brasileira em vários aspectos, né? Em muitos sentidos, assim, o senso de humor é muito parecido. Não foi um grande choque cultural. Mas para mim uma coisa que foi difícil acostumar, ainda hoje é difícil acostumar, é com a siesta, que é esse período que eles dormem à tarde, que eles voltam para casa e dormem. O horário de almoço, por exemplo, é da 1 até as 5 da tarde. Então esse é um período que não tem nada aberto. Bem, em pequenas cidades pelo menos. Como no Brasil a gente está acostumado com horário contínuo de trabalho muitas vezes, em lojas, aqui é um pouco estranho você ter que esperar até as 5 da tarde para poder voltar a fazer compra. O Lularbi perguntou: Henry, tem carnaval aí na Espanha? Na verdade, o carnaval é uma festa europeia, né? Originalmente é uma festa europeia, chegava a durar quase um mês em algumas circunstâncias, portanto é uma festa que foi exportada da Europa para o Brasil. Então aqui tem um carnaval, não é tão forte quanto no Brasil. O Brasil é conhecido como o maior carnaval do mundo, mas tem carnaval em vários países da Europa, tem carnaval na Espanha, tem carnaval na Itália, tem carnaval em outros países também. O Rafael Macas perguntou: vivendo uma vida de muitas mudanças e sendo uma pessoa de inteligência acima do normal. Obrigado, Rafael. Você tem amigos próximos? Como você pensa que será o futuro do seu filho, sabendo que não ficarão na Espanha por muito mais tempo? Um grande abraço e muito obrigado por nos inspirar em meio ao caos. Eu que agradeço, Rafael. Olha, eu tenho pouquíssimos amigos mesmo. Tenho altas expectativas com meus amigos, né, assim, em termos intelectuais, em termos de relação, então tenho pouquíssimos amigos, assim. Eu posso dizer que tenho pouquíssimos amigos mesmo. E depois, por causa da repercussão do canal, por causa do que se deu depois, né, a onda de ódio que veio, a gente tenta se proteger aqui, a gente tenta se blindar um pouco, então acaba limitando os relacionamentos mesmo, assim, porque nunca dá pra saber quem é a pessoa que tá próximo de você, que não vai te prejudicar depois de algum modo, revelando onde você mora, revelando, sei lá, coisas íntimas suas. Então, assim, é difícil. Eu acabei entendendo porque certas personalidades se isolam quando fazem algum tipo de sucesso. Não que seja famoso, mas dado o grau de ataques que a gente sofre, a gente tem que se blindar, que a gente tem que se proteger de algum modo. E a gente não pensa em ir embora não daqui da Espanha, Rafael. Não por enquanto, pelo menos, porque meu filho tá indo pra escola agora, tem os amiguinhos dele agora. Então, assim, a gente não pensa em ir embora tão cedo daqui, não. Como a gente já morou em vários países diferentes, já rodou bastante o mundo, a gente sabe que nosso local aqui favorito é a Espanha. Então, nesse momento, a gente tá bem fixo aqui. O Franklin Ramírez perguntou: olá, Henry. Pergunta aleatória. Você joga xadrez? Tem algum hobby nesse sentido? Tabuleiros, cartas, alguma coleção? Forte abraço. Olha, atualmente eu não tenho jogado xadrez não, mas eu joguei bastante. Modestamente, sou bastante competente no jogo de xadrez. Não tenho grandes hobbies nesse sentido não. Meu hobby é ler mesmo, meu hobby é estudar, meu hobby é pesquisar. Então, atualmente eu não tenho jogado xadrez não. Mas gosto bastante, na verdade. O canal CineTube perguntou: Henry, por que você nunca lê minhas perguntas? Um abraço. Bem, tô lendo agora, canal CineTube. Eu recebo muitas perguntas nesse quadro de perguntas e respostas. Às vezes são centenas de perguntas e eu escolho algumas perguntas que podem ser respondidas mais rapidamente, porque eu quero responder o máximo de perguntas possíveis para atender mais pessoas. O Music K9's The Musical Dogs perguntou: bala ou pirulito? Chocolate. A Maria Moreira perguntou:
Você acha que existe risco de um golpe militar aqui no Brasil? Risco existe, Maria. Risco existe sim. Ainda mais com o governo abarrotando os ministérios e secretarias com militares. Então, um risco há sim. Se vai acontecer, são outros 500, mas um risco existe. O Luiz Gustavo e o Lucas fizeram perguntas parecidas aqui. O Luiz perguntou: como o Henry dos tempos do Brasil curtiu o carnaval? E o Lucas perguntou: você já passou pela fase de odiar o carnaval? É normal ter aversão à felicidade alheia? Olha, Luiz e Lucas, eu não curto carnaval, não sou um grande fulião, não curto carnaval, não curti no Brasil, não curto fora também. Eu não curto muvuca, sabe? Eu não curto essa coisa de estar um monte de gente ali se empurrando. Não é muito meu negócio, não curto mesmo, assim. No Brasil eu assistia os desfiles, ficava até de madrugada assistindo os desfiles, torcia pro Salgueiro, mas nunca fui assim de ir pra baile de carnaval, festa de carnaval, abadá. Não, putz, carnaval de rua, por exemplo, pra mim não é comigo, mas eu entendo a importância cultural disso e entendo também o potencial político disso hoje, né? Como é um grito de protesto às pessoas. A Célia Kassab perguntou: boa tarde, Henry, gostaria de saber se você já estudou o espiritismo e o que você pensa sobre esse assunto. Obrigada. Eu nunca estudei profundamente o espiritismo, já li uma coisa ou outra do Allan Kardec, li alguma coisa do Chico Xavier, mas nunca estudei com profundidade. Não me interessa tanto hoje isso. Só fazer um adendo pro vídeo de ontem que eu falei sobre as ordens secretas, que eu falei que pra mim era besteira aquilo. E eu falar isso não quer dizer que sejam besteiras. O fato é que a gente não sabe, porque como você tem diferentes versões, diferentes visões sobre o assunto, diferentes posturas radicalmente contraditórias às vezes, a gente não sabe o que é verdade ou não, a gente não sabe o que é real ou não. Pode ser que tudo esteja errado, no final das contas. A gente não sabe. Então, pra mim, é besteira. Não quer dizer que seja besteira objetivamente. E eu respeito quem acredita, quem tem fé, quem segue uma doutrina, quem segue uma religião. É uma escolha de vocês. Mas pra mim não funciona, pra mim não serve, não é a resposta pra mim. E mais um detalhe, alguém disse que eu chamei o Jung de besteira, não acho que o Jung seja besteira também. O Jung é um grande intelectual, um grande pensador, bastante influente na psicologia. Eu li muita coisa do Jung, li muito mais coisa do Jung do que li do Freud, por exemplo, então não acho que o Jung seja besteira, não acho que estudar os símbolos, estudar as tradições, estudar o passado das religiões seja besteira, pelo contrário, eu estudo as religiões, estudo os símbolos, mas não vejo razão pra acreditar nisso. Pra achar que aquilo ali tem algum impacto na minha vida. Não tem. O Elson Nunes perguntou pra mim: Henry, como você imagina um mundo onde nunca existiu religião? Seria melhor ou pior? Abraço. Eu acho que seria igual, Joelson, porque assim, nós temos várias instâncias de segregação cultural da espécie humana. Então, se não for religião, vai ser outra coisa. Vai ser o país, vai ser futebol, vai ser algum outro aspecto. Então, esse espírito grupal, de se fechar em grupo, de se proteger mutuamente, isso é algo que sempre existiu na humanidade. Então, não é a religião. A religião tem um fator que unifica mais pessoas pelo mundo, mas não é o único fator que faz isso. Acho que seria igual. O Fernando Sacker perguntou para mim: você considera que morar fora do Brasil dificulta ou facilita entender tudo o que está acontecendo aqui? Os dois, na verdade. Dificulta e facilita. Dificulta para entender certos aspectos particulares do dia a dia, que vocês vivenciam aí diariamente e que vocês sentem na pele isso. Mas facilita porque facilita compreender também o absurdo da situação. Como vocês estão no meio do furacão, como vocês estão no meio da tempestade, vocês não percebem quão absurdas são as coisas que se passam aí. Olhando de fora, olhando com o olhar de quem lê as notícias, vê os relatos, vê os depoimentos, eu percebo como está insustentável a situação. Então me dá uma revolta por entender que não precisa ser assim, que não é o mundo inteiro assim. São casos particulares, que o Brasil é um caso extremo de certas violências estruturais, sociais que vocês vivenciam todos os dias aí. E não precisa ser assim. Não é algo dado, não é algo inevitável. Poderia ser evitado. Só que para isso precisa de vontade política, vontade social, cultural, vontade coletiva para mudar a situação. Então dificulta e facilita ao mesmo tempo. Como minha proposta é fazer uma análise mais macro, uma análise mais descolada, mais abstrata, isso ajuda. Porque me dá uma visão mais panorâmica do negócio. A Alcielma Aranha perguntou: qual o signo da Denise? A Denise é de Aquário. Maurício Machado perguntou: Henry, tu coloca uma meia, um tênis, uma meia, um tênis, ou um par de meias e um par de tênis? Essa pergunta eu tive que pensar, Maurício, mas eu ponho as meias primeiro, depois eu ponho o tênis. O Ciro Campos perguntou: Henry, para ti, quais são os limites entre a ciência e a filosofia? Bem, são disciplinas muito diferentes uma da outra, na verdade, né? A ciência se fundamenta na realidade empírica, naquilo que você pode verificar, testar, comprovar, em boa parte, pelo menos, né? Você tem teorias científicas que são mais abstratas, que se fundam em outros princípios, mas, via de regra, parte de princípios empíricos. A filosofia não tem a ver com isso. A filosofia tem a ver com
uma reflexão dialética sobre o mundo, né? Uma reflexão lógica, racional, especulativa muitas vezes. Então são áreas muito diferentes em termos de abordagem do mundo, de relação com o mundo e de relação normativa com o mundo, porque a ciência ela estabelece leis, princípios, estabelece certas regularidades para a realidade. A filosofia estabelece muitas vezes normas para a realidade, normas éticas, aquilo que deveria ser feito, sabe? Há diferenças, há diferenças. Diferenças essenciais. A Isabela Martini Pereira perguntou: vale a pena ser tradutor? Como é a profissão? Olha, para mim, quando eu trabalhei como tradutor, valia a pena sim, pagava bem. Eu trabalhava para empresas fora do Brasil, então recebia em dólar, que era muito melhor do que trabalhar no Brasil, eu acho. Tinha bastante volume de trabalho. Muitas empresas multinacionais têm filiais no mundo inteiro e precisam traduzir seus documentos, então para mim valia a pena. Mas demora um tempo até você começar a pegar trabalhos bons. Você tem que primeiro fazer coisa ruim e depois começa a progredir na carreira. O Jailson Moraes perguntou: você disse que gosta de histórias com zumbis. Você acompanha a série The Walking Dead? Eu acompanhava, Jailson, mas eu parei de assistir, acho que foi na 6ª temporada, porque realmente não avançava a história mais. Pra mim, assim, é virado suplício ficar acompanhando aquela história que não sai do lugar. O Rafael Sway te perguntou: qual a dica que você dá pra quem queira se mudar do Brasil? A primeira coisa, Rafael, é planejar bem. É pensar pra onde você quer ir, pra onde você pode ir também. E não demorar muito, porque não dá para esperar o dólar se valorizar ainda mais. Fica R$7 para um dólar, por exemplo, daí vai dificultar a sua vida. Segundo disse Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes disse que se ele sair do governo, o dólar dispara para 7. Sidney Anacleto perguntou: por que as pessoas ainda consideram a opinião política de seus ídolos ou outros famosos importantes? Grande trabalho, Henry. A família está de saco cheio de ouvir tua voz e te ver na TV de casa. Continue. Obrigado, Sidney. Não, eu acho que as pessoas ouvem seus ídolos, ou atores, ou atrizes, ou cantores, porque todo mundo precisa de uma referência na vida. Todo mundo precisa de uma referência. E elas buscam aquelas referências mais importantes para ela, seja na cultura, seja na política. Muita gente não tem referência intelectual para poder se fiar nela, então acaba se inspirando em figuras públicas, né? Atores, atrizes, cantores, pagodeiros, sei lá. O Estevam Matheus perguntou: você gosta de divulgação científica? Recomenda algum livro do gênero? Adoro seu trabalho e vejo quase todos os vídeos. O futuro aparenta ser tenebroso, porém amanhã há de ser outro dia, como disse Chico Buarque. Grande abraço. Eu acho importantíssimo o trabalho de divulgação científica e recomendo para vocês aqui um que eu tenho em casa, que é esse aqui, Darwin Sem Frescura, que é do Pirula com o Reinaldo José Lopes, que é um livro bastante bonito, publicado pela HarperCollins. Bem bonito esse livro aqui, e explica teoria da evolução, explica de maneira bastante clara, bastante simples, algumas teorias científicas nesse aspecto. É importantíssimo esse trabalho. O Felipe Manuel perguntou: Henry, que time você torce? Eu sou Flamengo, como é a relação dos espanhóis com o futebol? Felipe, eu não gosto de futebol, não acompanho, não tenho nenhum time de coração, não assisto, não acompanho, não sei de nada. Aqui na Espanha eles são meio como os brasileiros também, são bastante fanáticos pelo futebol, assistem, você vai nos bares aqui, tem passando futebol. Não sei se é tão fanático quanto no Brasil, mas é bem popular aqui também. Islane Oliveira perguntou: qual é o maior filósofo de todos os tempos na sua concepção? Para mim a resposta é bem simples, bem fácil, que é o Sócrates. Sócrates é o pai da filosofia. Então, assim, havia pensamentos proto-filosóficos antes, mas o Sócrates inaugura a filosofia. Então ele é o maior pensador de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. O Carlos Eduardo perguntou: qual frase enganou mais crianças? Na volta a gente compra ou a mamata vai acabar? Olha, na volta a gente compra é uma mentira para crianças. A mamata vai acabar é uma mentira para adultos. A Magali Bittencourt perguntou para mim: Henry, não vale rir da minha loucura. Como eu posso ter certeza de que eu existo? E não vale dizer penso logo existo. Magali, você não vai curtir muito a resposta que eu vou te dar. O ponto é que você não tem como ter certeza se você existe ou não. Não temos como ter certeza. É isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre as perguntas que foram feitas aqui e as respostas também. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.